Deixa eu ver aqui se eu entendi aqui um pouquinho do mindset, né, decisório principal. A franquia tipicamente faz sentido porque para você crescer você precisa propriamente de um CAPEX menor. Sim, você vai usar o CAPEX dos outros. Você vai usar o CAPEX dos outros para crescer. Você precisa da mão de obra deles. Você precisa da mão de obra dele. E o ponto é que tipicamente é uma empresa menor que consegue se enquadrar no simples e, portanto... A franquia, né? A franquia, a lojinha lá é um negócio menor. Isso, que se enquadra no simples e faz muito sentido. Então, dado o sistema tributário brasileiro, a rentabilidade dela é muito boa versus você abrir uma loja própria, onde você vai cair no real ou no presumido. E ela muitas vezes vai ser inviável. Uma loja própria simplesmente só pela mudança de tributação. E não é só isso. Você numa lojinha pequena, com um franqueado, ele não precisa de um gerente, ele mesmo será o gerente. Ele mesmo é o gerente. Então você já economiza o salário do gerente. Vai ter alguém de confiança da família que pode ir lá 2 vezes por dia, ver se está tudo em ordem. É diferente, é uma operação mais, aquilo que os americanos chamavam antigamente de mom and pop, né? Papai e mamãe, aquela coisa assim, a famíliazinha tocando aquilo ali. Então é muito interessante. E no entanto, você tem franqueados. Eu estou pensando no Nordeste, um cara sensacional. Vale a pena um dia você chamar ele aqui para o podcast. É um cara chamado Glauber Gentil. O Glauber é o maior franqueado do Brasil hoje. Ele e a família, né? Ele, pai e a irmã, a organização é deles. Eles devem ter hoje, eu perdi um pouco a conta, mas ele deve ter umas 180 lojas do Boticário. E quem disse Berenice. Esse cara fatura aí certamente seus 500, 600 milhões por ano. Ele tem CFO, ele tem diretor de RH, ele tem uma empresa. Ele é franqueado. E eu já perguntei para ele assim, nunca te passou pela cabeça criar tua própria marca? Ele falou, para quê? Eles formulam produto, eles fabricam produto, eles cuidam da logística, eles desenvolvem campanha de marketing. Tudo que eu tenho que fazer é aquilo que eu sei fazer bem. Eu sei implantar a loja, eu sei localizar a loja melhor do que eles, eu sei contratar gerente e vendedor e treinar gerente e vendedor e gerir gerente e vendedor melhor do que eles. Eu sei mix de compra e de venda de cada loja, porque assim, ele disse, eu tenho uma loja que... 300 metros uma da outra. Uma vende gloss para burro, a outra não vende nada de gloss. E eu sei qual que vende e sei por que ela vende, por que a outra... Eles não sabem. Então, assim, deixa eu fazer o que eu sei fazer bem, deixa o Boticário fazer o que eles fazem bem, e a gente junto se torna imbatível, né? Assim, que porrada, cara. Ninguém segura a gente. Então, eu tenho um amigo aqui em São Paulo que tem aí, hoje ele deve ter umas 40, 45 franquias de 8 marcas diferentes. Ele focou no ramo de moda e acessórios. Aí tem outro que tem 50 boticários, 70 boticários, 32 boticários. É muito comum. Por que no Boticário você tem tanto multifranqueado? Porque pela legislação tributária, pela questão de substituição tributária, etc, você, neste ramo específico de cosméticos, coisa e tal, a loja está no simples, no real, no presumido, faz pouquíssima diferença. A diferença é desprezível. Então, aí isso explica. Nos Estados Unidos, onde você não tem a chatice da legislação tributária sacana, você tem franqueado que fatura $1,5 bilhão por ano. O cara tem 700 Burger King, 200 sei lá o quê. Mas tem outros mercados onde a substituição tributária não funciona a favor? Por exemplo, o ramo alimentício. Principalmente se você olhar, por exemplo, roupa. Funciona contra. Assim. Roupa o ideal é você ter... Cada um tem o seu. Cada um tem a sua lojinha mesmo. Assim. Roupa, você pega tênis, uma roupa e lingerie, por exemplo, para quem nós trabalhamos com eles... Desde a folha de papel em branco até nascer a primeira loja, até a Sandra. A Sandra é maravilhosa. Eu sou um fã dela. E a Sandra meio que disputa com você e com o Alfredo a posição de funcionário do mês na Xero, porque vocês são os que mais indicam clientes para nós. Né? Viu? Vocês indicam muito. A Sandra indica muito. O Apolinário indica. Então, assim, nós temos uns caras aí que são uns padrinhos legais que a gente tem. Você e o Alfredo, sem dúvida, estão entre os padrinhos. E a Sandra nos dá muita força, fala muito bem da gente o tempo todo, mas a gente criou com ela desde como é que vai ser essa loja, o que vai ter dentro dela, que visual ela vai ter, até manual, plano de expansão e tudo mais. E hoje são quase 500 lojas. E no caso dela é o contrário, não faz sentido ser multifranqueado. Não faz sentido ser E o sócio-operador? O sócio-operador, você precisa de um negócio, você falou de coco bambu, falamos aqui também de Outback, você precisa de um negócio que
tenha volume de faturamento suficiente para aquele percentual que vai ficar com o sócio motivá-lo de fato, para você atrair um cara que é um bam. E aquele cara que é aquele que vai resolver, pô, é ele que vai carregar aquele piano e ele vai carregar aquele piano mesmo, né? E você vê que em alguns casos é tão prestigiado esse cara, se você olhar Outback, na frente, na fachada de cada Outback tem o nome do proprietor, que é o apelido que eles usam lá. Do o proprietor é o sócio operador. Ele pôs menos dinheiro do que a participação que ele tem, ele pôs um dinheiro que não é proporcional à participação que ele tem, e ele tem bons resultados enquanto ele está operando, e depois de um tempo, se ele quiser sair, tem um modelo de saída que ele vai sair com dinheiro, vai sair bem. Esse cara vai, se um dia ele quiser liquidar o investimento dele, ele vai ganhar dinheiro, ele vai sair bem. Então, agora, quais são... Mas aí você precisa de volume de faturamento. Quais são os exemplos de sócio operador? Porque eu sei bem do Outback, do Coco Bambu, e eu tive uma explicação... Olha, tem negócios até um pouco menores. Por exemplo, nós temos um cliente que é sensacional, esse também é cliente... Eu diria que é um franqueador e um cliente serial. O grupo SEB, que é do mundo da educação, o Chaim e a... São gente fina demais. Eles são a Tamila é sensacional, de Ribeirão. Eles são sensacionais, E eles acabaram criando um family office, porque eles têm excedente de caixa, um problema delicioso de ter, né? E aí começaram a comprar empresas franqueadoras em ramos diferentes. Eles começaram comprando, inclusive, no próprio ramo. Nós trabalhamos com eles. Eles compraram uma marca local aqui chamada local não, eles compraram a Master Franquia, que é uma marca canadense. Eles compraram a Maple Bear Brasil, que tinha aqui um Master franqueado, que é um cara bom, mas assim, estranhamente, o negócio... abria duas, fechava uma, abria uma, fechava duas. Sabe aquela coisa assim? Andava de lado. Andava, né, passava ano e aquele negócio não crescia. Chegou num tamanho X e não saía daquilo ali. O Chaim fez uma oferta interessante, o cara vendeu, o Chaim assumiu e aquilo ali fez... De repente, em 2 anos, a rede multiplicou por 3, por 4, por 5, foi um negócio, a tal ponto que chamou a atenção dos canadenses e ele foi convidado para ir ao Canadá, conversar com o CEO global, com o fundador, etc, etc. E foi lá e saiu dessa reunião com um percentual, 15%, 17%, do negócio global. Né? E aí... e foi se encantando com o negócio, e desempenhando cada vez mais e percebendo que o canadense estava meio querendo tirar o pé do acelerador, foi lá e comprou 100%. Então, hoje, o grupo é dono da Maple Bear global e estão expandindo para uma porrada de países. A sede continua no Canadá, só que é um brasileiro que toca lá. A gente trabalha muito com eles, inclusive, né, nisso aí. Mas a gente... toda vez que eles compram uma empresa que já é franqueadora ou pode se tornar franqueadora, eles chamam a gente. Então, a gente tem feito aí... Uma das operações que eles compraram, uma operação de sorvete espetacular, um negócio chamado Borelli, é uma empresa do interior também, aqui de São Paulo, criada por um cara que é um fanático pela qualidade do gelato italiano, coisa e tal, faz assim numa qualidade, eu diria... Se não é melhor, é pelo menos tão boa quanto o Batio de latte, e alguns sabores eu acho que ela é até melhor, e o Batio também já foi nosso cliente, então eu sou fã dos dois, né? Mas eles criaram a Gelato Borelli, e o Chaim e a Tamila compraram uma participação ali significativa, e na Gelato Borelli eles têm operações próprias, eles têm franquias, eles têm sócios operadores, os sócios operadores sempre numa região interessante e às vezes tem mais de um. E às vezes exatamente, não com uma única loja, você tem então, 2, 3 lojas, é quase um master franqueado dentro daquilo ali, onde eles estão como sócio. Então, por exemplo, eles são uns que usam e assim, de novo, qual é o modelo que eles escolhem? Depende. Isso parece resposta de advogado, né? Se me lembro do tempo. Não sei o que você coisa. Depende, né? Depende. Meu avô, eu me lembro uma vez, meu avô era advogado, macaco velho, e eu no primeiro ano da faculdade, sei lá, nem isso, acho que estava ainda no... Eu tinha lido alguma coisa de um caso qualquer jurídico e eu já estava pensando em estudar direito e eu fui conversar com ele. Eu não estava nem na faculdade, não. Eu fui conversar com ele. Vô, é um caso assim, não sei o quê. O cara está aqui desse lado do rio e aí ele atravessa o rio e põe a cerca 20 metros para lá e coisa e tal. E aí o cara que está dono do outro lado vem e entra com uma ação contra ele. Pô, vô, quem tem razão? Ele falou, depende.
eu sou o da cerca ou eu sou o outro? eu sou advogado do da cerca ou do outro? Quer dizer, resposta de advogado é depende, você tem sempre argumentos para os dois lados. Então essa coisa aí, embora pareça a resposta de advogado, não é, realmente depende das circunstâncias, depende de quem é o parceiro, qual é o perfil dele, qual é a capacidade financeira dele, qual é o jeitão da estrutura empresarial que ele já tem. Esse cara, de repente, já tem uma estrutura empresarial, já tem outras coisas que estão sendo extremamente bem sucedidas. E nem só isso, depende da sua vontade de crescer, se você quer mais velocidade, menos velocidade. É isso. Se você quer investir mais ou menos, se você está no momento com caixa ou sem caixa. Porque muitas vezes, para você crescer, você também precisa investir, né? Porque você precisa ter mais estoque, você precisa aumentar a tua linha de produção, você precisa montar uma segunda fábrica, uma terceira fábrica, né?